Precisamos sim descobrir o significado e a finalidade que temos na nossa vida e no mundo, de uma maneira que nós possamos sair desse estado de angústia e readquirir forças para viver. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Café com Leveza, é um prazer te receber aqui. Existe uma força muito profunda dentro do ser humano que por muito tempo também ficou esquecida, que é a percepção mais intuitiva da vida. E isso de intuição não pertence apenas às mulheres. Essa energia feminina é inerente ao ser humano integral. É um aspecto integrado do nosso ser espiritual que foi herdado por todos nós, homens e mulheres. Ela aparece na forma como percebemos a vida, na criatividade, na intuição, na capacidade de sentir antes mesmo de explicar. E eu acho muito interessante quando a gente começa a perceber que nem tudo na nossa vida foi racionalmente planejado. Porque muitas coisas já tentavam nos mostrar quem nós éramos, seja através dos nossos gostos, dos nossos interesses, facilidades, sensibilidades e até dos temas que mais tocavam o nosso coração. Só que a vida, ela vai acontecendo e a gente cresce. A gente assume responsabilidades, aprende a se adaptar e aos poucos vai deixando partes muito importantes da nossa essência lá em segundo plano. E é por isso que eu quis trazer esse tema dentro da caminhada que eu estou falando aqui sobre sonhos de vida. Inclusive, essa semana eu deixei o mapa da essência lá na comunidade do Café com Leveza, justamente para ajudar vocês nesse processo de observação da própria história, que conecta com a sua essência. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que começaram a perceber coisas que já estavam esquecidas, há muitos anos. Inclusive, quem está utilizando o potencializador terapêutico dentro da comunidade, que é uma das práticas, que foi um áudio de auto-hipnose que eu criei, especialmente para sonhos de vida. E olha como isso é interessante. Uma mulher que trabalha com vendas me contou que ela estava muito preocupada de bater suas metas. E depois que ela começou a fazer esses áudios, que é um áudio de reprogramação, apareceu do nada, exatamente no serviço que ela trabalha, no meio de vários vendedores, um cliente. Apareceu na sua frente, direcionado para ela. E isso não é um pensamento mágico, tá? É uma percepção mais aguçada, uma mudança no comportamento, e a forma também como o nosso cérebro começa a responder quando emocionalmente nós saímos de um estado de escassez, de medo, de paralisação e do distanciamento dos nossos sonhos de vida. Porque quando a mente muda, a forma também como nós nos posicionamos diante da vida também vai mudar. E é isso que eu quero que vocês compreendam ao longo dessa caminhada. Que sonhos de vida não começam apenas quando tudo melhora do lado de fora, e que muitas vezes começam quando nós recuperamos a clareza que é suficiente para enxergar novas possibilidades. E novamente, o mapa de essência entra nesse caminho, porque é uma ferramenta para isso. Porque quando você olha para os ciclos da sua vida, para a sua infância, para a sua adolescência, para a sua juventude, para a sua vida adulta, você começa a notar que algumas coisas sempre estiveram presentes. Então, aquilo que você amava fazer, o que vinha naturalmente para você, o que te despertava interesse verdadeiro, o que fazia sentido para você, mesmo sem aplauso nenhum, ou validação, ou até uma recompensa. E isso é muito importante, porque muitas vezes os caminhos da nossa essência, eles não desaparecem. Eles apenas ficam abafados pelo excesso de preocupações, de autocobranças, de adaptações que foram fazendo ao longo do tempo a gente se perder do caminho. E existe também uma inteligência muito bonita na vida, que é quando a gente aprende a observar os próprios ciclos. Cada fase revela habilidades, dores, forças e percepções diferentes da nossa vida. E aí é quando conseguimos olhar para toda essa trajetória com muito mais profundidade. E aí começamos a perceber que talvez na nossa essência o que estava realmente faltando era se comunicar o tempo inteiro.
até através daquilo que se repetia na nossa vida, ou que se repete, ou através dos interesses que nunca deixaram de voltar. Ele sempre vai estar batendo a sua porta. Então, quando eu falo sobre essa energia feminina, sobre a intuição, eu não estou trazendo isso como algo distante da sua realidade e da minha. Eu estou falando sobre uma capacidade humana de percepção, de flexibilidade, de criação e de uma sensibilidade emocional. Porque também ser flexível faz parte da nossa vida. Perceber faz parte da inteligência humana. E perder completamente essa conexão interna, essa intuição, tem deixado muita gente emocionalmente cansado, mesmo quando aparentemente está dando conta de tudo. Talvez esse seja um dos convites mais importantes até desse episódio. Não olhar para a sua história apenas pelo que funcionou ou não funcionou. Mas eu digo para você perceber o que nela continuou insistindo em existir, apesar do tempo, apesar da idade, apesar das mudanças, apesar das suas versões que você precisou se tornar, talvez para sobreviver aos próprios ciclos da vida. E às vezes, o próximo passo da nossa vida não vai começar nascendo tudo do zero, mas sim nasce de reconhecer as suas capacidades, o seu desejo, partes nossas que ficaram esquecidas no meio do caminho. Então, para quem está fazendo essa caminhada comigo dentro da comunidade do café, no dia 2 de junho, nós teremos um encontro ao vivo muito especial. Vai ser um encontro terapêutico coletivo, voltado justamente para sonhos de vida, percepção emocional, e vai ser uma experiência para potencializar tudo aquilo que nós estamos construindo juntas ao longo dessa semana sobre sonhos de vida. Então, se você ainda não entrou na comunidade, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Ou, se você ainda não conseguiu acompanhar tudo até aqui, você que está dentro da comunidade, ainda dá tempo. Também, fazendo check-ins, acompanhando os exercícios, para você que já está na comunidade, vocês já estão participando automaticamente também dos sorteios especiais lá dentro do café. Mas acima de tudo, de verdade, eu espero que essa caminhada ajude você a perceber que talvez exista muito mais sobre quem você é e do que apenas você vê como uma versão possivelmente cansada de uma rotina ou de tanto tentar várias vezes sustentar uma vida que não cabe mais em você. Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue o meu canal. É um prazer te receber. Meu cafezinho ainda está quente. Obrigada, até mais. Com amor, Monique.